Fala galera, nessa aula nós vamos aprender sobre os operadores lógicos. Vem comigo. A gente vai começar vendo um exemplo de um problema utilizando i, depois outro exemplo de um problema utilizando ou, depois a gente vai ver o operador i e o operador ou e entender como funcionam as precedências do i e o ou. Vamos para um primeiro exemplo. Imagine que você quer saber como descobrir se um número inteiro é par e positivo. Então, perceba que a gente vai ter que estar utilizando dois operadores relacionais aí. A gente vai estar querendo saber se o número é par, ou seja, se o resto da divisão por 2 é igual a zero, e a gente está querendo saber se ele é positivo. Se você não sabe os operadores lógicos, você só sabe os operadores relacionais, o que é que você pode fazer? Você pode fazer dois ifs, um if perguntando se o número é par, e dentro desse if, fazer um outro if perguntando se ele é positivo. Isso é uma opção. A segunda opção é você utilizar o operador i. Então, você vai, no seu programa, especificar se o número é par e ele é positivo. Um outro problema seria semelhante, só que perguntar um ou. Então, como descobrir se um número inteiro é par ou positivo? Nesse caso, a gente vai ter que fazer um if utilizando o operador lógico ou. Então vamos lá, vamos para o CodeBlock e codificar isso aqui. Estou aqui no CodeBlocks, New, Empty File, vou escrever lógicos.c, salva, venho aqui, coloco nossa biblioteca, stdio.h, coloco nossa função principal, int main, e vamos lá. Eu vou ler um inteiro, então vou pegar um inteiro x e ler esse inteiro. Vou pegar um scanf, %d ou %i e o x. Agora vamos lá. Vamos primeiro para o primeiro problema, que é saber se o número é par e positivo. Para saber se o número é par e positivo, a gente pode estar colocando um if dentro de outro if, que seria a primeira opção. Para saber se o número é par, nós vimos que é se o resto da divisão por 2 é igual a zero. E dentro desse if, a gente pode colocar um outro if, que é se x é positivo. Aqui eu vou imprimir printf par e positivo. Vamos executar isso aqui. Venho aqui compilar e executar. Vou colocar um 6, que ele é par e positivo. Par e positivo. Agora vamos entender como é que está funcionando esse programa. Veio para cá, declarei uma variável. Depois de declarar uma variável, estou dando um scanf. %d significa que eu vou esperar que o usuário digite um inteiro. Pego esse valor inteiro e coloco na posição de memória da variável x. Então, esse 6 aqui foi para a minha variável x. Depois que esse 6 foi para a minha variável x, o que está acontecendo? Eu cheguei nesse if. Nesse if, no primeiro if, eu vou perguntar 6, x, que é 6, %2 é igual a zero? É. 6 dividido por 2 dá 3 e o resto é zero. Então, entra nesse if, vai ser executado os códigos que estão entre as chaves. A chave está aqui até aqui. Então, vai ser executado os códigos que estão entre essas chaves. Que no caso, o código que está entre essa chave é um outro if. Então, eu estou perguntando, é verdade que x é maior do que zero? É. 6 é maior do que zero. Então, vai ser executado o que está dentro dessas chaves mais internas. Então, nisso, imprime esse par e positivo. Beleza, tranquilo. Se a gente colocar um valor que é só par, o que é que vai acontecer? Compilar e executar. Colocar um -4. -4 é par, mas não é positivo. Não imprimiu nada. O que é que está acontecendo? Vamos ir um pouco mais rápido aqui. Esse -4
foi para a variável x, estou perguntando, o resto da divisão de menos 4 por 2 é 0? É, porque menos 4 por 2 dá menos 2 e resta 0. Executa o if mais interno. É verdade que x é positivo? Não, x não é positivo. Então, não vai executar o código que está entre esse if. Então, continua o nosso programa e não vai imprimir nada. Beleza. Então, como é que a gente consegue agora unir esses dois ifs, para a gente não estar precisando escrever um if dentro do outro, que fica bem feio, bem esquisito aqui, principalmente se você está começando com programação. O que é que você vai fazer? Você vai utilizar o operador i. Vou colocar em um comentário. Operador i. O operador i em C é um i comercial e comercial. São dois i comercial. Então, sempre que você vê por aí um i comercial e comercial, saiba que você pode ler como se estivesse lendo i. Beleza? Agora vamos para cá. Aqui eu já estou perguntando se é par. Já perguntei se é par. É verdade que x é par? Aí agora eu tenho que perguntar se ele é positivo. Então eu vou colocar i comercial e comercial, x maior do que 0. O que é que eu estou perguntando aqui? Agora sim, eu estou perguntando se ele é par e ele é positivo. Se ele for par e for positivo, entra nessas chaves e executa esse printf. Vamos lá. Vamos compilar e executar. Fazer o mesmo teste. Colocar aqui um 8. 8 é par e positivo. Se eu testar uma outra entrada, por exemplo, 7. 7 é positivo, mas não é par. Então, não imprimiu nada. Beleza? Então, perceba que o i a gente escreve com 2 i comercial e a gente pode estar perguntando se são verdades várias relações ao mesmo tempo. Já no outro exemplo, para a gente saber se é par ou positivo, a gente deve utilizar o outro operador, que é o operador OU. O operador OU é um pouco mais esquisito, são duas barrinhas aqui. Duas barrinhas. Essas duas barrinhas você lê como OU. Então, para perguntar se um número é par ou positivo, a gente vai substituir esse i comercial e comercial por barra, barra. Quando a gente faz isso, o que é que está acontecendo? A gente agora está perguntando se um número é par ou o número é positivo. Então, vamos substituir aqui por um ou e fazer os mesmos testes. Colocar aqui um 6. Um 6, ele é par e ele é positivo. Se a gente colocar um outro teste aqui, um 7. Um 7, ele não é par, mas ele é positivo. Então, vai ser par ou positivo. Por quê? Porque no ou, ele é verdade se pelo menos uma das relações for verdade. O i só é verdade se todas as relações for verdade. Estou perguntando aqui, ele é par ou ele é positivo? É, porque ele é positivo. Se eu colocasse um número que só fosse par, também ia entrar. Se eu colocasse o menos 4, ele é par, mas ele não é positivo. Mas ele é par, então ele é par. Para ele não entrar nesse if, o que é que tem que acontecer? O número não ia poder ser par, então colocar um 7 não é par, e ele não ia poder ser positivo, então menos 7. Só nesse caso, que o número nem é par, nem é positivo, que não entraria nesse if. Então não imprimiu nada, não entrou no if. Agora vamos ver sobre a precedência desses operadores. Como é que acontece a precedência? Em operações que a gente vai estar utilizando vários i e ou, a precedência é primeiro o i, depois o ou. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer uma condição. É verdade que 2 é menor que 1. I
2 é menor que 1, ou 1 é menor que 2, vamos lá, vamos executar passo a passo para entender o que vai estar acontecendo. É verdade que 2 é menor que 1? Não. Então, aqui vai ter valor 0. 2 é menor que 1? Não. Então, aqui vai ter valor 0. 1 é menor que 2? É. Então, aqui vai ter valor 1. Primeira coisa que vai ser executado é o i. O i está relacionando esses dois relacionais, essas duas relações. Então, o i vai ser executado com esses dois valores. O i vai ser verdade se os dois forem verdade. Nesse caso, nenhum dos dois é verdade. Então, o i também vai ser falso. O i vai ser 0. Aí, agora, eu vou utilizar o ou. Eu vou utilizar o ou desse 0 com esse 1. O ou vai ser verdade se um dos dois for verdade. Como 1 significa verdade, algo que é diferente de 0 é verdade para a gente, então o ou vai ser 1. Nesse caso, se eu mandar executar o programa, ele vai entrar, porque o resultado final é 1, que é o resultado que ele fez com o resultado do i, com o 1 menor do que 2. Então, vou executar, compilar e executar, e ele entrou no if. Se a gente quiser obrigar uma certa precedência, aqui a gente tem que colocar parênteses, da mesma forma que a gente fez nos operadores aritméticos. Então, se eu compilar e executar, ele não imprimiu nada. Por quê? Vamos entender por que ele não imprimiu nada. Porque a precedência é no i, mas a gente já viu que se tiver parênteses, ele vai executar os parênteses mais internos, independente da precedência dos operadores. Isso a gente viu nos operadores aritméticos. Isso quer dizer o quê? Que primeiro ele vai fazer esse ou, que já que aqui é 0, aqui é 1. O ou de 0 e 1 dá 1, porque é verdade que um dos dois é verdade. Aí agora eu vou fazer um i do 2 menor do que 1, que dá 0, com 1. O i só vai ser verdade se os dois forem verdade. Como o primeiro não é verdade, então o i vai ser 0. Se é 0, significa falso. Se é falso, não vai imprimir nada aqui para a gente, porque não vai entrar nesse if. Então era isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem, deixa um comentário. Até a próxima e bons estudos. Falou!